Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. No culto dessa manhã, eu tive o privilégio de pregar sobre a bênção da ressurreição, em Lucas 24, de 1 a 12. E agora nós vamos continuar ouvindo a palavra a partir do versículo de número 36. Lucas, capítulo 24. A partir do versículo de número 36. Lucas 24, a partir do versículo 36. Todos encontraram? Coloquemos-nos em pé, com alegria, louvando ao Senhor, porque Cristo ressuscitou, e nossa esperança está somente no Filho de Deus, nosso grande Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas 24, a partir do versículo de número 36. Assim diz a palavra do Senhor. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Leiam todos comigo agora, a partir do versículo 44 até o versículo de número 49. Todos juntos comigo. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Senhor, exalta o nome de Jesus aqui. Pai, exalta o nome dele. Obrigado, Pai, porque Cristo, ó Deus, ó Pai, desprezou a morte na cruz, ó Deus. Venceu a morte na cruz. E, Senhor, zombou dela no terceiro dia, quando a pedra rolou e ele da morte se levantou, ressuscitou, legando-nos a vitória. Louvado seja nosso Salvador. Ó Pai, nessa hora que não haja separação entre o Senhor, nosso Deus, e nós. Perdoa-nos de todos os nossos pecados, Pai, e que a unção poderosa do Espírito Santo, dado a nós, ó Deus, porque houve ascensão e ressurreição, ó Deus, que essa pessoa maravilhosa fale poderosamente aos nossos corações por meio das Escrituras, levando-nos a Cristo Jesus, levando-nos a sonhar, Deus, ó Pai, com novas possibilidades, desafiando-nos a cumprir o chamado que o Senhor nos confiou, e trazendo, Deus, ressurreição à alma daquele que não conhece o Salvador ainda. Ó Deus, fala poderosamente ao nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos. Queridos, Lucas nos conta que naquele dia de manhã, pouco antes que o sol nascesse, aquelas mulheres do povo de Deus se dirigem ao sepulcro. Ali está Maria Madalena. Ali está Joana, mulher de Cuso, uma das que sustentaram Jesus. Ali está Maria, mãe de Tiago, a mulher de Zebedeu, e outras irmãs, todas juntas foram ao sepulcro para embalsamar o corpo do Senhor Jesus. Qual não é a surpresa delas quando chegam ali e veem que a pedra foi removida
E quando elas entram no sepulcro, elas não veem ninguém. E elas estão perplexas e, de repente, imagine comigo, você nunca teve a visão de um anjo, mas aparecem no sepulcro 2 anjos, com vestes resplandecentes, e perguntam a elas o seguinte: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Vinde ver onde ele jazia. E eles lembram-se de que ele vos disse que ele seria perseguido por pecadores, assassinado, mas que no 3º dia ressuscitaria. E elas se lembraram, irmãos. E elas saíram dali para ser as primeiras pregadoras da fé cristã, depois da ressurreição do Senhor. Elas se aproximam dos apóstolos e pregam: ele ressuscitou. Mas, amados irmãos, para eles é muito difícil acreditar em ressurreição. E a Bíblia nos conta, amados irmãos, que eles dizem: essas mulheres estão loucas, elas estão delirando. Mas Pedro, amados irmãos, junto com João, corre para o sepulcro. João conta no seu evangelho. E eles vão correndo, mas Pedro já está quase na faixa dos 40 anos. E João tem apenas 20 e poucos anos, provavelmente 20 anos. E João chega primeiro. E a Bíblia diz que João entrou e viu ali o que estava o sepulcro vazio. E ele viu e ele creu. E Lucas nos conta que Pedro entrou e ficou perplexo e voltou para casa maravilhado por causa de tão grande acontecimento. Cristo ressuscitou. Amados irmãos, no final daquele dia, no primeiro dia da semana, no dia em que começa o culto ao Senhor no Novo Testamento. Por quê? Porque no Antigo Testamento havia o Shabat, que era o 7º dia, que significa dia de descanso. Quando Cristo ressuscita no primeiro dia da semana, esse dia começa a se chamar Dia do Senhor. Eu não sei se você sabe, mas o nome domingo vem do latim dominico, que significa Dia do Senhor. E a partir deste dia, quando Cristo ressuscita, o dia de adoração da igreja de Cristo Jesus é o primeiro dia da semana. Não é mais o 7º. Antes o povo terminava com a adoração. Hoje a gente começa no descanso e na bênção da adoração. Por isso que Paulo diz aos Coríntios que eles deveriam separar uma oferta no primeiro dia da semana. E por isso que quando João recebe a revelação do Apocalipse, o texto não diz no dia de descanso, diz no dia do Senhor. Domingo significa dia do Senhor. É um novo momento, é um novo tempo. E aqui estão os discípulos reunidos, naquele primeiro dia da semana. João nos conta que eles estão trancafiados, morrendo de medo dos judeus. E Cristo aparece no meio deles. E ao ver o aparecimento do Senhor Jesus, nós vemos que a ressurreição veio mesmo para nos abençoar. O texto nos apresenta aqui, amados irmãos e irmãs, os benefícios da ressurreição. Benefícios da ressurreição é o que o texto nos apresenta aqui nessa noite. Em primeiro lugar, o primeiro benefício da ressurreição que o texto nos apresenta é a pacificação. Primeiro benefício da ressurreição é a pacificação. Versículo de número 36, eu lerei uma vez, você lerá a segunda. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Vocês, irmãos. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Paz seja convosco. Eles estão amedrontados. Eles estão tremendo de medo. Não sabem o que vai acontecer. Trancafiaram a porta. Mas o Senhor aparece no meio deles, sem passar por meio de paredes. Você vai ver que ele está em carne. Isso é uma propriedade de um corpo glorificado. E ele diz a eles: Shalom Aleichem, paz a vós outros. A palavra paz, amados irmãos, tanto no hebraico quanto no grego, tanto no Antigo como no Novo Testamento, não significa ausência de conflito exterior.
A palavra paz não significa ausência de problemas, ausência de lutas nessa vida. Mas a palavra paz, amados amigos e irmãos, significa sim plenitude, significa inteireza, significa integralidade, significa harmonia. Uma pessoa que é cheia de paz pode ter lutas exteriores, pode ter uma guerra ao seu redor, mas ela é cheia da presença do Senhor, da plenitude do Senhor, da integralidade do Senhor, da coerência do Senhor, da harmonia que vem da cruz. Jesus aparece no meio daqueles homens e diz a eles: Shalom, paz a vós outros. Irmãos, e o que o ser humano mais deseja é paz. Eles estavam aflitos. E a primeira bênção da ressurreição é a pacificação. Antes de morrer, Jesus diz a eles, em 14:27 de João: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não vos atemorizeis, não temais. Irmão, quem tem a paz de Deus vai entender que ela sobrepassa todo entendimento. Vai ter a mente e o coração guardado. E vai resistir ainda no dia mais difícil da sua vida, porque sabe que das mãos do Senhor ninguém pode arrebatá-lo. Quem entendeu a ressurreição sabe que o seu Senhor venceu a morte e nada pode resisti-lo. Então essa pessoa não precisa viver em desespero, mas ela pode ser tomada pela paz do Senhor. Paz é tão precioso que quando você olha a bênção do Antigo Testamento, lá está: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia, que o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. Paz. Diga para o seu irmão que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Pega na mão dele. Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Irmãos, quando menino na igreja, eu aprendi um cântico que ele é muito bonito. E eu gostaria que a nossa igreja voltasse a cantá-lo. Nós cantamos alguma vez. Ele diz assim: paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãos, a paz, a paz. Agora, no meio do sermão, você vai ficar em pé. Que loucura, né? Eu nunca vi isso no meio de pregação, mas você vai ficar em pé. Nós vamos cantar de novo e você vai sair cumprimentando os seus irmãos e dizendo: eu desejo que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Vamos lá? Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom, 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 a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmão, a paz, a paz. Pode sentar, querido. Shalom Adonai para você. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te encha de paz. Se você crê que Cristo ressuscitou, você não precisa andar desesperado, você não precisa andar arrancando os cabelos, você não precisa sair gritando na rua como um doido. A paz do Senhor habita no seu coração. Que a paz do Senhor transborde na sua vida, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Glória. Mas, irmãos, a ressurreição veio para nos abençoar. E além da bênção da pacificação, outro benefício da ressurreição, amados irmãos, é a verificação. Primeiro benefício, pacificação. Segundo benefício, verificação. Versículo 37 até o versículo 43. Nós vamos ler responsivamente. Assim diz a palavra do Senhor. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Vocês, o 38. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho.
E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? E ele comeu na presença deles. A bênção maravilhosa da ressurreição, amados irmãos, é a bênção da verificação. Todo ser humano, quando fiado em sua própria razão, ouve acerca da ressurreição, certamente ele vai dizer que é uma insanidade, é loucura. E os discípulos, mesmo vendo a Jesus, duvidam. Eu não sei o que os leva a pensar que é um espírito, porque se fosse um espírito, o espírito teria talvez entrado pelo meio da parede. Mas eles acham que é um espírito. Então o Senhor Jesus diz a eles: por que o coração de vocês está com medo? Porque sobem dúvidas ao vosso coração? Venham aqui, toquem em mim, me apalpem, vejam que eu sou uma pessoa. Mas, irmãos, a Bíblia diz que eles estão num misto, como eu preguei de manhã, num sentimento paradoxal, na paradoxalização do sentimento, porque eles estão com alegria, diz o texto, mas eles também estão com medo. O versículo 41, não acreditam eles ainda por causa da alegria, estão admirados, amados irmãos. E Jesus diz a eles: verifiquem, vejam, vocês podem ver, eu estou aqui. E eles não acreditam, então Jesus diz: vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles dizem: nós temos aqui, querido, um pedaço de peixe e um favo de mel. E eles deram e ele comeu. Nós podemos ver, irmão, que a ressurreição é verificável. Ela tem um benefício maravilhoso porque ela pode ser verificada. Irmãos, isso é precioso. Não foi história da carochinha, não foi imaginação, não é uma filosofia errada, como os liberais dizem, que Cristo ressuscitou somente no coração dos crentes. A ressurreição de Jesus é real. Ela foi palpável. Eles tocaram nele, eles o viram comer, ela se pôde verificar. Irmãos, é tanto assim que lá na igreja de Corinto, infelizmente a igreja está se desviando e alguns começam a dizer que a ressurreição não aconteceu. E Paulo, em 1 Coríntios 15, vai explicar para eles, amados irmãos, que a ressurreição faz parte da essência do Evangelho. E aí ele diz o seguinte: o Senhor ressuscitou. Quer saber a prova? Pedro viu, Cefas o viu. Mas depois que Pedro viu, os 12 viram o Senhor. Depois que os 12 viram o Senhor, 500 irmãos, imagina, aqui nós temos mais ou menos hoje 400 pessoas, eu acho que um pouco mais, a galeria está cheia, 450 pessoas, mais 50 pessoas, 500 pessoas viram o Senhor, e Paulo diz: a maioria delas ainda está viva para testificar. Agora pense comigo, 500 pessoas nunca conseguiriam sustentar uma mentira a sua vida inteira, até a hora de sua morte. É impossível. Aquelas pessoas afirmaram e de fato viram a Jesus. Mas Paulo diz para nós, amados irmãos, que depois disso os 12 apóstolos viram. Mas se não bastasse, Tiago, que quando Jesus estava na terra, duvidou dele como Messias. Tiago era filho de José e Maria, igual Jesus. E o Senhor Jesus apareceu para Tiago. E Tiago se tornou o líder da igreja, o presidente do presbitério de Jerusalém. E depois, Paulo diz: e como um nascido fora de tempo, apareceu também a mim. E aí Paulo, amados irmãos, revela aos coríntios que, se eles não creem em ressurreição, a fé deles é vã, a pregação é vã. E ele diz que se a nossa esperança se resume somente a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, irmãos, a grande verdade é que nós podemos ver que a ressurreição é verificável. E sabe por quê? Porque pessoas só podem ser regeneradas porque Cristo ressuscitou. Pedro fala muito bem isso na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3, quando diz o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual por sua muita misericórdia nos regenerou, colocou nova vida em nós, nos fez nascer de novo, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ninguém poderia nascer de novo. Então, sabe qual é a grande prova hoje? Nós temos as provas históricas, cabais, definitivas, que qualquer pessoa que tenha honestidade intelectual vai reconhecer que Jesus ressuscitou.
Mas se não bastasse isso, o argumento teológico diz a nós que a prova da ressurreição de Jesus é o grande número de crentes que nasceram de novo em toda a história da humanidade, porque eles só puderam ser regenerados porque Cristo ressuscitou. Então a ressurreição, amado irmão, é uma bênção maravilhosa. Ela é totalmente verificável na história e na vida de todos os cristãos. Se você está aqui, querido amigo, e duvida da ressurreição, sinto em dizer-lhe que você está equivocado. Deixe todas as suas dúvidas lá fora. Deus tem todo o poder para ressuscitar a Jesus. E Ele ressuscitou a Jesus para que nós creiamos nele e tenhamos vitória, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. Que você experimente o resultado da ressurreição no seu coração. Amém, meu irmão? Amém. Vocês, para mim, são a prova da ressurreição. Quando eu vejo o Senhor transformando vidas, irmãos, isso é maravilhoso. Essa semana nós tivemos reunião do conselho, mais uma vez, para examinar irmãos que vão ser recebidos como membros, serão recebidos no dia 10 de abril. E quando nós ouvimos a história de conversão de cada um, nós ficamos perplexos. E esse povo é uma evidência real da ressurreição de Cristo e do que Ele pode fazer quando Ele quer resgatar, restaurar, renovar a vida de um pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Amados amigos e irmãos, mas a palavra tem alguém ligando, não é Jesus. Amados irmãos, a palavra continua a nos mostrar que há grandes benefícios da ressurreição. E além do benefício da pacificação e da verificação, o outro benefício da ressurreição é o cumprimento. O outro benefício da ressurreição é o cumprimento. Repita comigo, vamos lá? O outro benefício da ressurreição é o cumprimento. Olhe para a sua Bíblia, versículo de número 44. Até o 46. Vocês vão ler o 44, eu o 45 e nós todos o 46. 1, 2, 3. Podem ler, irmãos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Príncipe Felipe, avise as mãezinhas que a ideia do berçário é que elas escutem o sermão também. Por favor, se puder aumentar o volume, com muito carinho, tá bom? Com muita doçura, como faria o Senhor Jesus. Amados amigos e irmãos, esse texto maravilhoso da palavra nos diz que a ressurreição é caracterizada por cumprimento. Olha o que diz o texto. O Senhor falou para eles que Ele ressuscitaria. E Ele diz a eles o seguinte: são estas as palavras que eu vos falei quando eu estava com vocês. E que se cumprisse não só isso, eu preguei para vocês que eu iria ressuscitar. E preguei para vocês, meus queridos, usando a lei de Moisés. Preguei para vocês usando os salmos. Preguei para vocês usando os profetas, para dizer que tudo isso estava escrito, que eu ressuscitaria. Que bênção maravilhosa, amados irmãos. O benefício da ressurreição é a bênção do cumprimento. Na ressurreição, nós vemos que Cristo foi fiel em sua pregação, mas que todo o Antigo Testamento é verdade, é palavra de Deus para você e para mim. Porque tudo que Deus prometeu no Antigo Testamento se cumpre. E Jesus diz aí, no 46, ele lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E é impressionante, irmãos, que isso foi profetizado. Em Deuteronômio 18:15, Moisés diz ao povo: o Senhor levantará no meio de vocês um profeta semelhante a mim. A ele ouvi. No Salmo 110, Davi falando de Jesus, disse o seguinte: disse o Senhor ao meu Senhor, disse o Pai ao Filho: senta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. O Pai disse que derrotaria os inimigos do Filho. Mas o texto, irmãos, da nossa pastoral aqui, que Isaías usa no capítulo 53, é uma prova maravilhosa da ressurreição. Isaías 53:10 diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade. Como verá se está morto?
Ele veria porque ressuscitou, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E no versículo 11 ele diz: com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque a iniquidade deles levou sobre si. A Bíblia profetiza que Jesus ressuscitaria. Ele pregou a sua ressurreição. Irmão, tudo que ele promete, ele cumpre. Sabe por que esse livro é confiável, irmão? Sabe por que as pessoas zombam de nós, mas nós acreditamos nesse livro maravilhoso e o lemos, e o devoramos e o memorizamos? Ele é a revelação de Deus. E todas as promessas que Deus fez no Antigo Testamento com respeito ao seu Filho Jesus Cristo, todas elas se cumpriram. Você pode confiar na palavra de Deus. A ressurreição é uma grande mensagem que diz o seguinte: Deus é fiel. Você pode confiar. A ressurreição traz para mim e para você essa segurança maravilhosa de que Deus é fiel, de que nós podemos confiar na sua palavra, na sua bondade, na sua ressurreição. Você tem duvidado? Você anda questionando? Talvez você está aqui e tenha enfrentado alguma luta terrível na sua vida. Talvez o inimigo tenha tentado você. E talvez você se pergunte: mas será que tudo isso é verdade? Meu irmão, o Senhor está mandando dizer para você nessa noite: pode crer, pode confiar. Deus te ama, deu Jesus por você. Ele ressuscitou. Se você confiar que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Ele vai te purificar de teus pecados, vai garantir um lugar nos céus para você, vai trazer paz para o seu coração, vai te dar vida eterna, vai ser seu amigo todos os dias na existência, nos dias de calmaria, nos dias de tempestade, mas vai garantir para você um lugar de glória, no qual você verá o Senhor, como nós cantamos hoje de manhã, o cântico que diz que porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Creia no Senhor, Ele é Deus fiel, Ele cumpre a sua palavra. Mas o texto, irmãos, continua a nos dizer: há muitos benefícios na ressurreição. Como vimos, há o benefício da pacificação, da verificação, do cumprimento, mas há também o benefício da missão. O outro benefício da ressurreição é o benefício da missão. Vamos repetir comigo? Vamos lá? O outro benefício da ressurreição é o benefício da missão. Versículo 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de... Vamos ler todo mundo comigo de novo? Vamos lá? E que em seu nome... Missão. Irmãos, que bênção maravilhosa, Cristo ressuscitou, mas agora Ele entregou a nós a sua missão. Ele diz para os apóstolos, Ele diz para nós, que em seu nome deve ser pregado esse arrependimento para remissão de pecados, para perdão de pecados, amados amigos e irmãos, a todas as nações, começando de Jerusalém. E a palavra usada para nação não é nação no sentido moderno que nós conhecemos, como as 200 e poucas nações reconhecidas pela Organização das Nações Unidas. A palavra nação no grego significa etnia. Cada etnia da terra tem que ouvir que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens. Os homens não podem se achegar a Deus por outro meio, a não ser o Senhor Jesus. Não há. Adoradores da lua não chegarão a Deus, adoradores do sol não chegarão a Deus, adoradores de imagem não chegarão a Deus, invocadores de espírito não chegarão a Deus. O homem só pode chegar a Deus através da fé em Jesus Cristo, como o único mediador entre Deus e os homens, como aquele que pagou os pecados dos homens na cruz. É por isso, irmãos, que nós anunciamos o Evangelho. É por isso, irmãos, que nós estamos nessa igreja linda. É por isso que você tem um ar-condicionado gostoso. É por isso que você senta num banco cômodo. É por isso que esse coral louva, para anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, que nele há perdão de pecados, que nele há paz, que nele há salvação, que nele há alegria, que nele há vida eterna. Irmãos, nós temos que pregar o Evangelho. Irmãos, eu fico impressionado com a história de um missionário querido, que sai do Brasil, que vai para a África, que vai para uma tribo não alcançada, e chega ali e começa a pregar, e o Espírito Santo se derrama sobre aquela tribo, e centenas se convertem, e de repente um líder da tribo chega para ele, o líder da tribo que tinha sacrificado o seu neto a um demônio. Chega para ele e pergunta: por que você não veio antes? Por que vocês não vieram antes? Irmãos, nós só estamos aqui porque pessoas vieram até nós. Hoje, depois do culto da manhã, conversando com o presbítero Newton, rapidamente, o presbítero Newton me lembrou da pessoa do reverendo Stephen Sloop, um grande missionário no Brasil. Sua filha depois foi missionária, seu genro também. Mas o reverendo Stephen Sloop, presbítero Newton dizia que o ouviu quando era menino, e ainda era católico, o presbítero Newton, naquela época. E, amados irmãos, o reverendo Stephen Sloop, nessa região central do Brasil, Minas, Goiás, ele andou por todas as fazendas, cidades, com sua sanfona, com sua alegria, tocando e cantando e pregando que Jesus Cristo, amados amigos, é o Filho de Deus. O que move um homem a sair da sua nação rica, a comprar um avião para pousar nessas estradas sem eiras nem beira do centrão do Brasil, para trazer a Cristo a nós. Amados irmãos da cidade de Rio Paranaíba, eu ouvi essa história do pastor da igreja de Uberaba. Havia um homem que fez pacto com o diabo. E o homem fez pacto com o diabo, e ele conversava com o diabo, e o diabo ia para a casa dele. E aí então, houve um dia que ele começou a se cansar daquele negócio, e o diabo, amado amigo e irmão, levou o filho daquele homem ao suicídio, e ele quis abrir mão do diabo, e ele chamou o padre lá, e aí o diabo disse: eu não saio da casa. E o padre começou, querido, a fazer as rezas, e as coisas começaram a explodir na casa. E o diabo disse: eu não saio, eu não saio. E a família angustiada, todos morrendo de medo, até que o pastor Stephen Sloop, americano, entrou naquela casa. E ele entrou naquela casa e disse: eu só vou sair daqui depois que o capeta sair. E ele ficou ali, irmãos, 3 dias, lendo a Bíblia, orando, com esse cenário que você tem na mão, cantando esses hinos tradicionais aí. Ele cantava cedo, de tarde, de noite, e orava, e repreendia, e lia a Bíblia, e pregava para a família. Depois de 3 dias de oração e luta, o diabo falou: não dá certo, não aguento, estou indo embora. Nunca mais voltou. A família inteira se converteu. E assim nasceu a Igreja Presbiteriana de Rio Paranaíba. Irmãos, o Evangelho é o poder que esvazia o inferno. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, porque o reino do Senhor Jesus está se expandindo. E milhares serão alcançados por ele. E você tem o privilégio de ser um agente deste reino, de dizer a seus amigos, a seus colegas, a seus companheiros de trabalho, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai, senão por Ele. O que você tem feito com esse Evangelho maravilhoso que o Senhor te deu? Você tem cumprido a missão? Ou você é um crente cabeção que não tem nem coragem de falar que Jesus é a salvação? O que você tem feito com esse Evangelho maravilhoso que o Senhor te deu? Que nessa semana você fale de Jesus para alguém. Tem pessoas lá no seu trabalho que não conhecem a Jesus. E o Senhor colocou você como missionário na vida daquelas pessoas. Você tem que falar de Jesus para ela, para essa pessoa. Essa semana, ore, diga: Deus me dá uma oportunidade. Deus vai te dar. Mas abra a sua boca e anuncie que há um só caminho, uma só verdade, uma só vida. E o nome dela é Jesus. Que você cumpra a missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Mas, amados amigos e irmãos, em último lugar,
Nessa noite, o texto nos apresenta um outro benefício da ressurreição. E além de pacificação, além de verificação, além de cumprimento e além de missão, o outro benefício, amados amigos e irmãos, da ressurreição para nós é a capacitação. O outro benefício da ressurreição é a capacitação. Eu podia até botar unção, porque, como dizia o saudoso reverendo Antônio Elias, unção e outro não. Mas o ponto vai ficar como capacitação. Versículo de número 49 até o 47 diz que nós éramos testemunhas, o 48 destas coisas. Versículo 49, eu vou ler uma vez, você lê outra vez. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês leiam para mim, irmãos, o 49. Podem ler. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amados irmãos, Jesus faz uma promessa maravilhosa. Ele nos mandou pregar a todas as nações, mas Ele não nos deixou sozinhos. Ele diz, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas Ele está conosco na pessoa bendita e maravilhosa do Santo Espírito de Deus. Em Atos 1:8, irmãos, ele repete a eles essa promessa, quando diz o seguinte, mas recebereis poder, quando venha sobre vós e sereis minhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Irmãos, isso é maravilhoso. O Senhor não nos deixou sozinhos. Ele nos deu a pessoa bendita e maravilhosa do Espírito Santo. Jesus sobe aos céus, amados irmãos, e durante 10 dias aquela pequenina comunidade de 120 crentes ora intensamente. E um dia, numa reunião de oração de manhã, a Bíblia diz que eis que veio sobre eles um vento impetuoso do céu, e abriu aquela casa, e pararam sobre eles línguas como de fogo sobre as suas cabeças. E eles começaram, depois daquele estrondo que veio do céu, que toda Jerusalém escutou, eles começaram a pregar a salvação de Cristo Jesus em outros idiomas. Esses homens nunca tinham estudado na Wizard, eles não conheciam o Fisk, eles não tinham ido no CIO em Brasília, eles não estudaram na cultura inglesa, eles não foram, amados irmãos, nem na cultura hispânica, eles não foram no Instituto Cervantes, eles não sabiam, foi algo sobrenatural. E eles começaram a pregar em outros idiomas. E as pessoas que estavam ali, de 18 nações diferentes, judeus, disseram, como nós estamos vendo esses homens galileus pregar as grandezas de Deus em nossa própria língua. Alguns disseram, eles estão bêbados às 9 horas da manhã. Quem não entende nada fala mal, não é verdade? Mas aí Pedro se levanta e começa a dizer o que aconteceu. E é a prova do que acontece quando a igreja está cheia do Espírito Santo. Pedro se levanta, amados irmãos, cita a profecia de Joel, dizendo, hoje está se cumprindo essa bênção. E Pedro começa a pregar. E o seu primeiro ponto do sermão é a vida de Jesus. Ele fala que Jesus viveu e fez milagres. Mas o segundo ponto é a morte de Jesus. Ele diz que aqueles homens assassinaram Jesus para pagar os nossos pecados. O terceiro ponto do sermão de Pedro é, Jesus ressuscitou. Mas o quarto ponto do sermão de Pedro é, Jesus ascendeu aos céus e foi exaltado em glória e se sentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E Pedro está pregando, irmãos, e agora você vê o Espírito Santo atuando. Oh, irmãos, o texto diz que o coração daquele povo se compungiu. E depois que Pedro termina de pregar, ele nem aplica no sermão. Eles perguntam, e agora, irmãos, o que nós faremos? Pedro diz, creiam no Senhor, se arrependam dos seus pecados e sejam batizados e recebereis o dom do Espírito Santo. E naquele primeiro dia, irmãos, 3.000 pessoas foram convertidas pelo Senhor. Irmãos, quando a igreja depende do Espírito Santo, ela vive grandes momentos. Um dos grandes problemas, irmãos, da igreja no mundo ocidental é porque ela tem esquecido do Espírito Santo. Ela tem tido medo do Espírito Santo.
Muitas vezes, irmãos, em nome de uma séria defesa doutrinária que é válida e importante, muitas vezes a igreja apaga o Espírito Santo. E doutor David Martin Lloyd Jones, um grande pregador reformado do século XX, disse que um dos grandes problemas de igrejas reformadas no Ocidente é algo que se chama ortodoxia morta. A doutrina correta, mas é um defunto. Ele diz que nós devemos ter ortodoxia, mas devemos ter ortopraxia, e não devemos apagar, amados irmãos, o Santo Espírito de Deus. Irmãos, não existe igreja sem o Espírito Santo. Eu preciso que você entenda isso. Sabe por que você está aqui? Porque se você nasceu de novo, foi porque o Espírito Santo fez assim, ó, soprou o princípio de nova vida no seu coração. Ele te regenerou. Mas sabe por que você creu? Porque o Espírito Santo te deu o dom da fé. E sabe o que aconteceu na hora em que você creu? Naquele momento da conversão, o Espírito Santo veio e selou você. Ele é a marca de Deus em você. Ele batizou a sua vida. Mas sabe o que aconteceu? Depois disso, ele tem enchido a sua vida e ele te dá poder, unção, dons para pregar o Evangelho. Mas sabe o que acontece, irmão? Esse Espírito Santo maravilhoso foi quem inspirou esse livro. E ele livrou os escritores desse livro de seus erros e seus pecados, de maneira que você tenha, de maneira puríssima e certa, aqui na sua língua, a palavra de Deus, garantida pela ação do Espírito Santo. Sabe como é que, irmãos, uma pessoa se converte? É só pelo poder do Espírito Santo. Você precisa saber disso. O grande pregador Charles Spurgeon dizia que é muito mais fácil, diante de uma grande refeição, você convencer um leão a se tornar vegetariano, do que você converter um pecador. É só o Espírito Santo quem pode fazê-lo. Sabe quem criou a igreja, irmãos? O Espírito Santo. Sabe quem é nosso companheiro que vai todos os dias ao nosso lado? É o Espírito Santo. Irmão, eu não posso pregar sem o poder do Espírito Santo. Vou te contar um segredo. Tenho dito ao Senhor, Senhor, não quero pregar sem a presença, sem a companhia, sem a graça, sem a bênção do teu divino Espírito. Disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Com Ele nós tudo realizaremos. Eu quero lhe fazer uma pergunta nessa noite. Você é um crente cheio do Espírito Santo? Para ser um crente cheio do Espírito Santo, você tem que se arrepender de uma vida de pecado que tem levado. Para ser um crente cheio do Espírito Santo, você tem que viver para a glória de Deus, para adorá-lo sobre todas as coisas, na vida individual e em comunidade. Para ser cheio do Espírito Santo, você tem que ter uma atitude de gratidão frente à vida. Para ser cheio do Espírito Santo, você tem que ser bom marido, você tem que ser boa esposa e irmã, você tem que ser bom filho, meu jovem. Para ser cheio do Espírito Santo, você tem que ser o melhor profissional lá da sua empresa ou da repartição pública onde o Senhor te colocou. Mas para ser cheio do Espírito Santo, você tem que ser cheio das Escrituras, você tem que estudá-las, devorá-las, lê-las, guardá-las na sua mente e no seu coração todos os dias. Para ser cheio do Espírito Santo, você tem que investir tempo na presença de Deus, em oração. Você é um crente cheio do Espírito Santo, um benefício maravilhoso que Deus te deu, como fruto da ressurreição, é a dádiva de ter Deus habitando dentro de você. Você, irmão, tem que ser a pessoa mais entusiasmada desse mundo. Você sabe o que significa a palavra entusiasmos no grego? Enteosiasmos, sabe o que significa isso? Ter Deus habitando dentro de você. Entusiasmo significa ter Deus dentro. Se você tem Deus dentro do seu peito, se o Espírito Santo mora dentro de você, você tem que ser a pessoa mais entusiasta, mais alegre, mais disposta, mais abençoada dessa terra. Irmãos, nós cremos no Espírito Santo. E eu oro a Deus para que cada crente dessa igreja seja um crente cheio do Espírito Santo. Deixe de apagar o Espírito. Ouça a voz do Espírito nas Escrituras. Ame o Espírito, exalte-o, porque Ele quer exaltar o Filho. Adore o Pai, Filho e Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. E que Deus use a sua vida para abençoar a muitas pessoas, para a glória e honra do nome de Jesus. Que benefícios maravilhosos nos dá a ressurreição. Pacificação. Segundo, verificação. Terceiro, cumprimento. Quarto, quinto, meu irmão, o que nós vamos fazer depois de tanta bênção?
Que você ao ouvir essa mensagem diga: Senhor, tu me abençoaste demais. Eu quero ser um vaso de bênção. Eu quero te servir com todo o meu coração. Jesus, tu morreste por mim. Eu quero te entregar hoje a minha vida. Eis-me aqui. Faz de mim o que o Senhor quiser. Me usa, Senhor, como um vaso em tuas mãos. Usa-me em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Que o Senhor te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Vamos cantar o hino 274. Morto e ressurreto.